Vamos falar aqui de BTC. Em específico, este vídeo está postado já há algum tempo e eu vou deixar aqui os dados dele quando eu postei ele primeiramente, mas eu estou repostando este vídeo por ter sido, no caso, o vídeo mais assistido do meu canal. E porque o YouTube só conta tempo para monetização, né? Quando você pode monetizar, e isso demora muito tempo, são 4.000 horas a serem cumpridas e 1.000 inscritos, né? Ele só conta no período de um ano, né, do período da postagem. E esse vídeo já fez um ano e eu quero agora repostar ele. Então, se você gostar aí do conteúdo, curta, compartilha, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é super importante, né, para você ser notificado de outros vídeos nesse sentido. E também, se quiser mais conteúdo de investimentos, cursos, playlist, enfim, uma série de outros conteúdos ficarão na descrição do vídeo, que você pode ir lá e buscar algumas coisas que vão te acrescentar no seu conhecimento do mundo dos investimentos. E vejam vocês, isso dá trabalho, inclusive, né, por estar há bastante tempo já produzindo vídeo, e neste momento, ou a partir de agora, que comecei a aprender um pouco mais sobre postagem de conteúdo e entender um pouco mais sobre a questão de algoritmo, que eu estou pedindo isso para você. Então, vamos para o vídeo. E aqui vamos falar diretamente sobre a custódia remunerada, ou simplesmente aluguel de ações. Mostrando aqui diretamente no site de uma corretora que eu eventualmente já utilizei há algum tempo, vamos olhar aqui que certas corretoras têm já um campo específico que você pode vir aqui e fazer a contratação do serviço, e automaticamente eles irão fazer esse aluguel para vocês, tá certo? Mas nem todos são assim. Então, não sabendo aqui qual seria a corretora que você estivesse utilizando, somente aqui para te esclarecer que existe forma de fazer aluguel na maioria das corretoras. Algumas você liga diretamente para a mesa de operação e, enfim, elas têm os informes como você deve ter no caso de disponibilizar essas ações para você fazer o aluguel, tá bom? Agora, uma coisa super importante é o seguinte, quando você disponibiliza sua posição para fazer, algumas corretoras já te dá a opção de você disponibilizar por ativo. Digamos, você tem 5 ações, dentre elas você tem Magazine Luiza, Petrobras, você quer só alugar Petrobras, então você disponibiliza somente Petrobras. E algumas outras corretoras você coloca toda a sua carteira disponível para ser feita o aluguel, está certo? E na maioria delas, só para esclarecer aqui, você não precisa obrigatoriamente ficar com a posição. Em muitos, isso logicamente tem que ser estudado em cada corretora, mas se você tem uma posição que você está alugada e você pode fazer a alienação dela, fazer a venda, ela vai ser encerrada, aquela sua operação de aluguel. Mas, como eu estou falando, tem que ficar atento a isso, porque algumas corretoras não conseguem reaver aquele seu ativo, porque tem outras pessoas que também, em princípio, estariam alugando ações, né, nas mesmas condições que você. Então, elas mudariam lá através da mesa esses ativos, né, para quem está tomando as ações, né, tá certo? Então, isso aqui é custódia remunerada, né? É isso que se chama aluguel de ações, né? E aqui eles falam aqui, alugue suas ações e cotas de fundos e tenha uma renda adicional. Por quê? Basicamente, você também, ao disponibilizar seus ativos, como eu estou falando, se você disponibilizar toda a sua carteira, ETFs também são utilizados para fazer o aluguel deles, tá certo? E aqui diz alguma coisa sobre o assunto, né, quando você vai abrir ou eventualmente você ligar na sua corretora ou até mesmo estudar mais sobre o assunto, tudo bem? Como funciona, né? Ao optar por alugar seus ativos, a corretora aqui diz a determinação necessária para encontrar um registrador tomador, ou seja, interessado em alugar suas ações e cotas de fundos, tá bom? Cotas de fundos que são ETFs, esses fundos de investimentos, tá certo? E aqui vamos olhar diretamente um aluguel que eu já fiz em um momento, né? Já faz tempo que eu fiz esses aluguéis, mas aqui a gente vai perceber como seria a remuneração. Então vamos lá. Nesse caso em específico aqui, ó, o meu contrato estava em aberto, eu fui o tomador, eu aluguei, então eu paguei
para ficar isso aqui, ó, prestem atenção, uma coisa super importante é essa questão aqui, ó, taxa de remuneração desse aluguel é ao ano. Então vejam vocês que este aluguel desta ação em específico da época foi 2,4, mas isso aqui é pro rata. Então se você ficar num período, dividido esse 2,4 por 12 e aí pelos dias que você ficou com ela em aluguel. Ou basicamente a mesma situação caso alguém pegue suas ações, vai fazer proporcional ao período que ele ficar com ela em aluguel. Então foi 2,4 ao ano aqui, ó. Eu tomei essas ações e a 2,4 de remuneração. E isso digamos aqui, o que leva em consideração quando o aluguel está alto é a volatilidade daquele ativo. E o que acontece? Quando as pessoas pegam ações alugadas, ou você mesmo toma alguma ação, certamente você vai vender essa ação, que o intuito é que ela venha ter queda, para você ganhar com a queda. Digamos que se você alugou uma ação por 10, vendeu, a intenção sua é comprar a 8, a 7, enfim, ter uma proporção de queda para que você compre e devolva, né, ao doador, tá certo? Então aqui eu fui o tomador de certas ações aqui, né, como VUCA, e o período que eu fiquei do dia 22/3 de 2019 a 22/4 de 2019. Basicamente aqui foram 30 dias, certamente então que é dividido aqui 2,4, então chegaria na taxa de remuneração que eu paguei ao doador. Então vejam vocês aqui, ó, o valor que eu paguei em 30 dias. Não vou mostrar aqui o retorno dessa operação, que não é do que nós estamos tratando aqui, eu apenas estou tratando aqui de que existe a forma de você fazer aluguel dos seus ativos, como eu estou falando, ETFs e ações, tá bom? E aqui é um momento que eu fiz a doação de umas ações que eu tinha. Então, como referência, né, é o M Dias, na época, era um lote de 300 ações. A taxa de remuneração na época foi bem baixa, né? Se vocês olharem aqui, praticamente não existia. Então vamos olhar aqui, que foi do dia 24/6 a 1/8, né? Taxa de remuneração bem baixa, né? Porque ela tinha baixa volatilidade. E aí vamos olhar ali o ativo em si, que eu fui o doador e qual foi a minha remuneração aqui. Basicamente por ter sido pouco, o período ser curto, então a minha remuneração foi pouca, né? Aqui ela já teve um pouquinho maior, a volatilidade estava um pouco mais e aí tive uma remuneração maior. Eu fui doador aqui dia 2/8 a 10/9, tá certo? Aqui foi no mês 6 e aí depois no mês 8, tudo bem? De 2019. Então, dependendo da volatilidade, no caso, a remuneração é o juro que vai estar vigorando naquele momento. Todos os dias, basicamente, atualizadas essas taxas de juros aí, taxa de remuneração. Tanto para quem está dando as suas ações para aluguel, né? Como para quem está pegando, ele tem que, ao dia ele vai observar ali como está sendo, no caso, a remuneração ou o pagamento de juros. Então veja você aqui, ó, que a minha remuneração por este lote de ações, que na época dava em torno de 15 mil reais, que era 45 reais cada ação, basicamente. O prazo foi curto, né? Se vocês olharem aqui, foi do dia 2/7 de 2019 a 1/8, basicamente aqui 30 dias, né? Mas digamos que o juro, por ser anual, e aí a remuneração, se você fazer aí diária, né? Por 30 dias, aí foi somente R$16. E aí tira o imposto de renda dessa ação, né? Desse aluguel, e ainda você tem que remunerar aí a sua corretora, tudo tá certo? Normalmente o que eu tenho para falar em relação a aluguel de ações, no geral, operações ou ativos com pouco valor de mercado, digamos, se você tem operações de 10 mil, de 15 mil reais, os aluguéis às vezes não compensa. Por quê? Se vocês observarem aqui também, ó, de 26/8 a dia 10/9, foi um período menor, a volatilidade era maior, a taxa de remuneração também foi um pouquinho maior, né? Porque a volatilidade estava maior, 0,45 de retorno anualmente. Então, se nós dividirmos isso, é bem baixa aqui a taxa de remuneração. E aí observe que foi, no caso, o pagamento pelo aluguel das minhas ações, eu recebi 3,14. E aqui tem 70 centavos
de imposto de renda, mas o que tem que se levar em consideração é que a corretora cobra também para que ela disponibilize esse serviço e acaba não, em muitos momentos, compensando o aluguel das posições. Por quê? Isso aqui, no final de cada ano, se você observar, você terá que fazer os lançamentos no seu imposto de renda. E vejam vocês aqui, olhando aqui, ó, eu tive aqui no período de 2019 várias, tanto eu tomei em aluguel quanto eu doei. E aí acaba você tendo só trabalho para que fazer esses lançamentos. Ó, vejam aqui, por exemplo, como esse aqui foi de 3,36 e aí você tem que colocar lá que você pagou imposto de renda, tem que lançar esse imposto de renda. Da mesma forma aqui, ó, são basicamente momentos que você percebe que posições pequenas para fazer o aluguel de ações não vale muito a pena. Eu particularmente não disponibilizo as minhas ações para aluguel por não valer muito a pena. Aqui eu fui, no caso, eu tomei em aluguel para fazer a venda dessas ações, então se vocês observarem aqui eu fui pagando R$8 e tal. Quem teve que lançar o imposto de renda foi a pessoa, mas eu da mesma forma tive que lançar aqui em muitos momentos operações que não deu retorno, digamos, que seja expressivo para que você fique fazendo lançamento nos impostos de renda. Se vocês olharem aqui, ó, são vários lançamentos desde do mês 4 aqui, que eu fiz tanto doação quanto tomei em aluguel, e aqui também, ó, até o mês 12, foram aí basicamente umas 20 operações que não vale a pena pelo, às vezes o retorno que você tem ao tomar essas ações em aluguel e vendê-las, ou até mesmo você doar elas e as pessoas que pegaram, né, permanecem poucos dias ou naquele momento não está com a volatilidade alta, as taxas são baixas, né, digamos tanto de lucro no momento que você vendeu, tanto quanto os juros que você está recebendo, está certo? Aqui as taxas que você estaria pagando, no caso como essa daqui eu tomei, 2,4 por ano, a pessoa recebeu proporcional a esse período, e aqui no caso foi a taxa que eu receberia anualmente, né? E se a pessoa ficou poucos dias, acabou aqui tendo esse retorno de 16 centavos aqui em uma posição de 300 ações que valeria quase R$15.000. Então isso aqui só gera trabalho para estar lançando no imposto de renda, mas não quer dizer que você, se caso tenha poucas ações e queira fazer essa doação, automaticamente aqui tem condições de fazer com qualquer ação que você tem em carteira e em qualquer corretora. Claramente que cada uma tem a sua forma de atuar, tudo bem? Então, sobre aluguel de ações BTC era isso. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho, que é super importante para que venha crescer e mais pessoas tenham conhecimento de Bolsa de Valores, tá certo?